Uma boa noite a todos. Colossenses 3, de 12 a 17. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, no versículo 12 ao 17, diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Nesta oportunidade, com a graça de Deus, nós estaremos encerrando essa lista de virtudes que devem fazer parte da vida do Filho de Deus, como as peças de uma veste completa que nós devemos usar. O vestuário nós usamos todos os dias, usamos o tempo praticamente todo, e é tão natural para nós, e da mesma forma deve ser natural para o verdadeiro crente se revestir dessas virtudes da vida segundo Deus, e elas devem estar guardando o nosso corpo, assim como as vestes nos guardam, nos protegem, nos aquecem. Nós precisamos entender que o ensino da palavra de Deus quanto à vida cristã, ele é uma orientação de Deus a respeito da nossa conduta, do nosso comportamento no dia a dia. É algo que deve fazer parte da nossa existência, isso de forma natural, porque nós somos filhos de Deus, nós fomos eleitos, fomos santificados, ou seja, separados para Deus, somos amados por Deus. E essa posição, essa dignidade, ela deve se expressar na nossa maneira de viver. E é isso que nós estamos vendo. E é por isso que nós já falamos a respeito de nos revestirmos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-nos aos outros, ou seja, tendo tolerância de uns para com os outros. E quando a tolerância arrebenta, nós temos necessidade de nos perdoarmos mutuamente,
caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. E esse perdão deve ser como o Senhor nos perdoou. O padrão para o perdão é o perdão de Cristo por nós. E eu quero lembrar de que Jesus Cristo disse que se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, tampouco nosso Pai Celestial perdoará a nós as nossas ofensas. Não porque Deus quer nos castigar por não perdoar, mas Deus estabeleceu o princípio da vida cristã de tal maneira que se o nosso coração se fechar para perdoar o outro, ele estará também automaticamente fechado para receber o perdão de Deus. O perdão só entra se o coração estiver aberto. Se ele estiver fechado pelo ódio, pelo ressentimento, pela amargura, pelo desejo de vingança, então o perdão de Deus não vai penetrar no nosso coração. Nós não vamos sentir esse perdão. Portanto, o perdão deve ser com base no perdão que nós recebemos de Cristo, que nos perdoou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Falamos a respeito do amor, que é o vínculo da perfeição, e que Paulo disse que é o dom supremo. O amor é o vínculo da perfeição porque ele une todas as demais virtudes, todos os demais atributos que nos tornam a imagem e semelhança de Deus. Falamos sobre a paz de Cristo, que deve ser o árbitro em nosso coração. E nós fomos chamados a essa paz de Cristo. Cristo veio da parte de Deus para nos trazer a paz com Deus, nos reconciliando com Deus. Então nós fomos envolvidos pela paz de Deus, pela reconciliação com Deus, vivemos no centro dessa paz, e ela então deve ser o árbitro. Ela deve ser aquele ponto de referência para nós resolvermos as nossas relações, as nossas pendências, tudo aquilo que acontece conosco. Se a paz é abalada por qualquer atrito, imediatamente nós devemos reconhecer o nosso pecado e buscar o perdão de Deus para que a paz seja restabelecida. Ela é sempre, portanto, o critério de Deus para o nosso relacionamento. E falamos sobre a gratidão, porque devemos ser agradecidos. Falamos sobre a palavra de Deus que deve habitar em nós para a nossa instrução e aconselhamento. E agora nós chegamos à parte do louvor. Aqui diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. E continua, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Então, esse louvor, ele está ligado ao que nós falamos a respeito da palavra de Deus. E quando falamos sobre os efeitos da palavra de Deus e o poder da palavra de Deus, nós comentamos aqui sobre a força
que a palavra de Deus tem para transformar, para libertar, para socorrer, para salvar, para fazer com que as pessoas conheçam a Deus e conheçam o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele fez questão de enfatizar aquilo que a palavra de Deus é e aquilo que ela faz. Jesus Cristo disse na sua oração sacerdotal que a palavra de Deus nos santifica e que a palavra de Deus, sendo a verdade, é a palavra que nos liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Eu lembrei aqui o resultado do ministério de Paulo na cidade de Éfeso, em que a palavra de Deus libertou as pessoas da sua idolatria, das suas feitiçarias, das suas magias, de tal maneira que aquelas pessoas, pela palavra de Deus, foram capazes de queimar livros caríssimos de magia e de feitiçaria. Aquelas pessoas eram totalmente escravizadas ao mundo das trevas, ao paganismo. E, no entanto, a palavra de Deus chegou àqueles corações presos pelas trevas e os libertou completamente. O poder da palavra de Deus em Éfeso foi tão notável que a notícia se espalhou por todo o mundo conhecido. E Paulo chegou a dizer que o evangelho se difundiu dali por toda a Ásia. E é essa palavra de Deus que nós devemos buscar e conhecer e praticar com a ajuda de Deus. Porque se nós suplicarmos a Deus poder para obedecer a sua palavra, Ele com certeza absoluta vai nos conceder essa suficiência. E aí então, como decorrência natural do poder da palavra de Deus, surge o louvor. Alguém disse que o homem não deve louvar a Deus somente com os seus lábios. O louvor, ele não deve ser imposto e nem deve ser forçado. Ele não deve ser imposto por alguém de fora e ele também não deve ser forçado pelo próprio adorador. O louvor a Deus, ele precisa ser uma resposta natural daquela pessoa que recebe as bênçãos de Deus, reconhecendo que Deus é o abençoador, e então o louvor é uma resposta de gratidão. Nós já falamos sobre gratidão. A gratidão, ela tem voz, é o louvor que nós oferecemos a Deus através de hinos, de cânticos, de salmos, de todo tipo de expressão que nós usamos para agradecer a Deus, para oferecer a Deus ações de graça pelas bênçãos que Ele nos dá. É o reconhecimento de um coração agradecido. Portanto, o louvor não deve ser forçado, o louvor não deve ser imposto. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir ou de participar de cultos
em que às vezes a pessoa que está comandando o chamado louvor, e às vezes a equipe de louvor da igreja, ela constrange as pessoas a louvar. Ela constrange as pessoas a fazer manifestações físicas, gestos, constrange as pessoas a realizar uma espécie de ritual de louvor. E muitas daquelas pessoas não estão preparadas para isso, elas não têm, às vezes, motivo para louvar, elas simplesmente cantam, elas simplesmente entram no esquema, porque estão sendo constrangidas, elas estão sendo obrigadas a isso. Mas o verdadeiro louvor, ele é natural, ele brota de um coração agradecido. E o homem inteiro deve estar cheio de cânticos de louvor. É assim quando nós recebemos bênçãos em resposta às nossas orações. E na maior parte das vezes, as bênçãos de Deus, elas são surpreendentes. Porque a Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E aí é como aquele salmo cantado pelos exilados que voltaram da Babilônia e que disseram: então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de hinos de louvor. Brota naturalmente do coração agradecido, do coração que viu as maravilhas de Deus, que experimentou o poder de Deus. Os nossos cânticos, muitos deles têm história linda. Muitos dos hinos que nós cantamos foram compostos em cima de experiências que os seus autores experimentaram. E a experiência que eles tiveram com Deus se transformou em poesia, se transformou em poema, e receberam melodia, receberam música, e hoje são hinos que nós cantamos. Assim também é o conteúdo dos nossos hinos e cânticos, muitos deles basados em experiência dos seus autores. E por isso a mensagem desses hinos, desses cânticos, elas falam ao nosso coração, porque trazem para nós uma experiência histórica, uma experiência de vida. E às vezes esses hinos, esses cânticos, eles acabam tendo relação com experiências nossas também, e falam ao nosso coração. Basta que nós olhemos para o saltério, ou seja, para o livro dos Salmos. As experiências de Davi, por exemplo, o maior poeta que nós temos nas Escrituras, elas são tremendamente consoladoras, porque muitas das experiências de Davi têm a ver com as nossas experiências. Experiências de dores, experiências de frustração, experiências de perseguição, pessoas que nos caluniam, nos oprimem, como oprimiram e caluniaram a Davi
pessoas que gratuitamente se tornaram inimigos dele, e ele então corre à presença de Deus e diz: Senhor, o que é que eu fiz para eles, para que eles me persigam, para que eles queiram me tirar a vida? Davi foi um homem que passou por enfermidades e foi curado. Foi um homem que pecou gravemente e foi perdoado. Experiências nossas. E por isso nós devemos usar os hinos, os salmos, os cânticos, porque são consoladores, são confortadores. Eles são testemunhos da graça, do amor, do poder e da misericórdia de Deus na vida de pessoas reais que viveram a história que nós conhecemos nas Escrituras. E esses relatos dos atos de Deus, sendo compostos por poetas, sendo musicados, eles se tornam uma linguagem universal, uma linguagem emocional, que nos une e que empolga, que emociona, que arrebata. Quantas vezes a gente cantando um hino, um cântico, dependendo da melodia e da letra, a gente se arrepia e às vezes chora, porque emociona, porque arrebata. A mensagem dos hinos e salmos e cânticos é uma mensagem poderosa, é uma mensagem que pervade a nossa alma, o nosso ser, e nos toca profundamente. E muitas pessoas já contaram da sua experiência de conversão através de uma mensagem que receberam por meio de cânticos, por meio de hinos. É uma linguagem que nós poderíamos chamar de celestial. E nós sabemos que os céus são repletos de música. O apóstolo João, na sua visão que Deus lhe deu, que nós chamamos de Apocalipse, ele foi arrebatado até o trono de Deus, até os céus. E ali ele se viu cercado de música, de cânticos, de louvores. E eu fico imaginando o arrebatamento de João. Certamente ele ficou extasiado, fascinado. Se a gente se extasia e se fascina hoje diante de determinados cânticos feitos por grandes corais, grandes cantores, grandes conjuntos, e a gente se emociona até as lágrimas, eu fico imaginando o que João ouviu e o que ele sentiu diante de um coral de milhares e milhares de anjos, com suas vozes perfeitas, lindamente harmonizadas. É indescritível. Mas um dia nós vamos estar lá e vamos ouvir, e por toda a eternidade. A música é também uma linguagem cósmica. Ela existe em toda a natureza.
E alguns compositores, eles tiveram a capacidade, a sensibilidade de perceber isso e de compor músicas em cima dos sons que ouviram da própria natureza. Como, por exemplo, Vivaldi, compondo as 4 estações. Como, por exemplo, Rachmaninoff, compondo O Voo do Besouro. Linda música. E outros mais, que compuseram músicas ouvindo o som das águas, o som dos ventos, o som das folhas, e vai por aí afora. A Bíblia diz que quando Deus criava as estrelas, elas juntamente cantavam. E há alguns anos atrás, eu li uma matéria científica em que alguns físicos afirmaram que há música no espaço. E agora há poucos dias, uma matéria veio trazendo, aliás, um som que foi ouvido num buraco negro. E esse vídeo, ele transmitiu esse som que foi captado no buraco negro. E aquele som me lembrou uma expressão do Apocalipse, o som de muitas águas. Mas uma outra coisa que me impressionou bastante foi um grupo de cientistas que afirmou que as estrelas, elas transmitem sons musicais umas para as outras. Melodia cósmica. Mas é claro que o universo tem que cantar, porque foi criado por Deus. Saiu da palavra de Deus. Tem que haver alegria. E onde há alegria, há música. Onde há alegria, há música. É natural. Uma coisa origina a outra. Onde há alegria, há música. E Deus é o Deus da alegria. E toda a criação se alegra em Deus, apesar do pecado, apesar da maldição. E aí nós podemos imaginar que a alegria no novo céu e na nova terra será então uma coisa perfeita, absoluta, porque tudo vai estar cantando, porque a alegria será perfeita. Então, alegria e louvor formam uma só linguagem. O louvor, ele revela o grau, a medida e a genuinidade da espiritualidade e da fidelidade à palavra da verdade. Vou repetir isso aqui. O louvor revela o grau, a medida e a genuinidade da espiritualidade e da fidelidade à palavra da verdade. Se é a palavra da verdade que liberta, a libertação, ou seja, a salvação, é o maior presente, o maior dom que uma pessoa pode receber. Mesmo porque a salvação, ela não é uma bênção só para aqui,
agora, mas ela é eterna. E ela nos conduz para o novo céu e a nova terra. Esse louvor que nós apresentamos agora diante dos feitos de Deus, ele é uma amostra do louvor que nós seremos capazes de produzir quando os nossos olhos virem aquilo que está preparado para nós. A Bíblia diz que o que Deus preparou para nós não pode ser comparado com aquilo que nós temos agora. A glória por vir é infinitamente mais do que tudo quanto podemos pensar ou imaginar. Mas o louvor com que o nosso coração agradece a Deus aqui pela salvação e por todas as misericórdias de Deus, ele revela o grau, a medida e a genuinidade da nossa espiritualidade. Quanto maior a nossa espiritualidade for realmente consciente da grandeza, da misericórdia, do amor e da graça de Deus, mais perfeito será o nosso louvor, mais espontâneo, mais intenso, mais fervoroso, mais verdadeiro. Se nós observarmos, então, as letras e os demais componentes dos hinos e cânticos, nós podemos ter uma ideia da genuinidade, da fé e do fervor de quem compôs a música. Mas, infelizmente, muitos dos hinos, dos cânticos, das músicas que trazem hoje o nome de evangélico, ou o chamado gospel, possuem conteúdos blasfemos, possuem letras que ofendem a verdade de Deus, porque são heresia, são zombaria a respeito de Deus e do conhecimento de Deus. Isso chegou a ser matéria de uma tese de doutorado de uma estudante da UNB, que trabalhou anos só nesse assunto, só pesquisando sobre as letras das músicas compostas no mundo gospel, em várias denominações. Ela escreveu um livro de cerca de 300 ou 400 páginas, eu não me lembro, mas eu tenho esse livro. É uma tese de doutorado. E ela, nesse livro, ela inclusive apresenta algumas dessas letras, alguns desses conteúdos. E ela diz que muitas dessas músicas que são compostas para serem comercializadas, são músicas comercialmente compostas. Elas despertam nas pessoas paixões e não louvor a Deus. São músicas que parece que foi escrita de um homem para uma mulher, ou de uma mulher para um homem, falando de paixões humanas, mas usando o nome de Deus, como se tivesse apaixonado por Deus ou por Jesus, alguma coisa assim. Não tem nada do verdadeiro louvor, do reconhecimento da majestade e da soberania de Deus, do reconhecimento do amor de Deus. E, infelizmente,
Muitas igrejas, muitas denominações, às vezes históricas, acham bonita a melodia e passam a cantar essas coisas. Graças a Deus que aqui eu não tenho visto, mas eu já vi em outras igrejas presbiterianas. E eu já tive que proibir algumas dessas músicas em igrejas que eu pastoreei. Porque isso não é de hoje. São composições, hinos, cânticos, que não têm o mínimo compromisso com a verdade de Deus, com o temor a Deus e com a reverência a Deus, e têm gerado escândalos. Algumas dessas bandas do mundo gospel estão sendo processadas por pessoas que participaram delas, porque na verdade são pessoas que nunca conheceram realmente a verdade e há uma disputa de poder nessas bandas, nessas igrejas. Então há brigas, há hostilidades, há dissensões, há facções, e aí geram processos. Recentemente eu ouvi o depoimento de uma cantora gospel que deixou a sua igreja, a sua banda, e aí ela resolveu contar como são as coisas nesse mundo gospel, pelo menos no que dizia respeito a ela. Então, ela falou de traição, ela falou de falsidade, ela falou de tanta coisa que escandaliza, que a gente pode garantir com absoluta certeza que o Espírito Santo não estava ali. Era tudo uma coisa carnal, comercial, material. Se a palavra de Deus, se a verdade de Deus não estiver no coração, nós não poderemos cantar de coração. Portanto, o louvor, ele é resultado da ação de Deus. Deixa eu ler rapidamente para vocês aqui, dos muitos versículos, das muitas passagens que nós temos nas Escrituras, especialmente nos Salmos, a respeito disso, eu quero ler duas passagens. Apenas ouçam, por gentileza. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, resultado dos feitos de Deus na vida do salmista. Esse é mais um dos cânticos de Davi. Diante de tudo que Deus fez, realizou na vida dele, tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou seus pés sobre uma rocha e firmou seus passos. E diante dos feitos de Deus, brotou naturalmente dos seus lábios um novo cântico, um hino de louvor
ao nosso Deus. E aí, como resultado disso, ele pôde dizer: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. É o louvor de Deus como mensagem do amor de Deus para aqueles que não o conhecem. E a outra passagem diz o seguinte: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Eu disse, agora há pouco, que o louvor deve ser espontâneo, ele não deve ser forçado, ele não deve ser uma coisa imposta. Ele deve ser uma resposta natural do coração aos feitos de Deus. E é isso que está aqui. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. É a comoção do coração perante as maravilhas de Deus que dá origem ao verdadeiro louvor. Irmãos, nós temos tido grandes experiências com Deus aqui, nesta igreja. Deus tem sido extremamente bom para conosco, em tantas coisas. Nós temos tantos motivos para louvar, para agradecer. Recentemente, nesses dias, nós estivemos orando pela Isa, que enfrentou uma infecção muito grave. E ficamos alegres pelo socorro de Deus sobre ela, libertando-a e curando-a. Nós estivemos orando pela Cristina, que teve uma crise renal muito grave, uma crise renal aguda, esteve na UTI e agora já recebeu alta, pela graça de Deus. Nós estivemos orando pelo Tiago, o filho do Igor, que teve que fazer uma cirurgia de emergência, uma cirurgia séria. Deus fez um socorro maravilhoso em todas as circunstâncias ali, inclusive na própria cirurgia. E hoje eu ainda perguntei pelo Igor como é que ele está. O Igor falou: está zerado. Nós estivemos orando pelos irmãos que foram acometidos de Covid, e todos pelos quais nós oramos, até onde eu me lembre, foram curados. Eu me lembro particularmente do reverendo Walter, que foi pastor nesta igreja no início da sua organização, e que ficou semanas na UTI, com o aspecto mais grave da Covid. E foi libertado pelo poder de Deus, porque não tinha o que mais fazer por ele. Eu hoje estive conversando com a dona Euda, que passou por uma provação muito grande, uma aflição causada por um hóspede que perturbava a sua paz lá onde ela mora. E ela, com alegria, me contou que Deus fez com que essa pessoa
saísse. E assim Deus a livrou, Ele concedeu paz na sua casa. E se nós fôssemos relacionar aqui tudo que Deus tem feito por nós e no nosso meio, nós temos tantos motivos para louvar e engrandecer a Deus. Nós não precisamos ser forçados a prestar louvor a Deus, porque nós temos incontáveis motivos para isso. E o louvor, ele deve brotar do coração agradecido. Mas aqui também, depois de falar a respeito do louvor com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, diz assim: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a base, essa é a essência da vida cristã. Jesus Cristo é o nosso Redentor, Jesus Cristo é aquele que nos sustenta, nos dá a perseverança na fé, é aquele de quem nós recebemos vida e poder, é aquele que nos pastoreia, é aquele que cuida de nós, nos protege. E esse nome é o próprio Jesus Cristo habitando em nós, é o próprio Deus habitando em nós, é o próprio Espírito Santo habitando em nós. E pelo fato de Jesus Cristo estar conosco e ter nos dado o seu nome, porque Ele nos deu o seu nome, nosso nome é, na verdade, o nome de Cristo perante Deus, porque Deus nos ama através de Cristo. Então, Jesus Cristo nos deu o seu nome, Ele nos comprou com o seu sangue e nos deu o seu nome. Ele nos diz: tu és meu. Esse nome significa identificação com Cristo. A Bíblia diz que Cristo é tudo e em todos. Esse nome significa subordinação a Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo, Ele é o nosso cabeça, estamos subordinados a Ele. Jesus Cristo, na palavra de Deus, Ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Ou seja, há, então, aqui uma simbiose na qual nós nos subordinamos a Cristo e Ele nos governa, e Ele nos dá vida, e Ele nos dá poder. Esse nome significa uma associação com Cristo em toda a nossa maneira de viver, de tal maneira que cada dia nós nos tornamos mais e mais semelhantes a Cristo, mais parecidos com Cristo. É isso que está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. E esse nome também significa a expressão de Deus em nós, porque Cristo em nós, esperança da glória, segundo a Bíblia afirma, é a expressão de Deus em nós, porque a Bíblia diz que Cristo é a exata imagem do ser de Deus. E Cristo em nós, Ele expressa em nós essa imagem de Deus, e nós expressamos para o mundo
essa imagem de Deus. Toda a nossa maneira de viver expressa essa imagem de Deus. Tudo isso leva, portanto, à glorificação de Cristo. Fazei tudo para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viver para Cristo é o mais extraordinário ideal de vida que alguém possa desejar e que alguém possa realizar. Na verdade, é a única vida que faz sentido. Não existe sentido para a vida fora de Cristo. Porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. E para encerrar, irmãos, aqui diz: fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse dar graças a Deus Pai é glorificar a Deus. E aqui nós queremos lembrar de uma das bases da reforma protestante, soli deo glória, ou seja, toda a glória seja dada a Deus. E um comentarista, um teólogo comentarista da palavra de Deus, ele disse assim: há um sentido em que cada fase da vida é um ato de adoração. Nós temos dito isso aqui várias e várias vezes. E todas as nossas atividades, até mesmo as mais corriqueiras e rotineiras, podem ser oferecidas como parte do sacrifício vivo que somos conclamados a fazer. Sabe aquela passagem de Paulo? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pois é, há um sentido em que cada fase da vida é um ato de adoração. E todas as nossas atividades, até mesmo as mais corriqueiras e rotineiras, podem ser oferecidas como parte do sacrifício vivo que somos conclamados a fazer. Isto é, cada coisa que nós fazemos, por menor que seja, por menos importância que tenha aos nossos olhos, deve glorificar a Deus. Devemos fazer com a consciência de que se nós estamos fazendo é porque nós estamos vivos. E a nossa vida, ela vem de Deus. E não apenas a vida biológica, mas a vida eterna que Deus nos deu em Cristo Jesus. Amém.